Em Contato, com o Dr. Charles Stanley, compartilhando o Evangelho em todo o mundo. Hi, Matthew. Hello, how are you all? Matthew. Good, how are you? Hi, Matthew. How's Lucy? She's actually doing well. She came over here because, she always wants to be part of the attention. Oh, so cute. Oh, look at Lucy. She's visiting people. She had a visitor the other day, a family who has a child with special needs, and they just kind of been isolated, so she was able to go visit him. Anna, how's your mom? It's amazing. It's amazing. We didn't think she was going to even get out of the hospital. I mean, there was a time when the doctor said that her organs were shutting down, and she's still here with us. You have to see it because it's something that cannot be described. Awesome. Amen. God is so good. So thank you for your prayers. So, hey guys, remember when we started this group? Of course, I remember. I will never forget because it launched the same date of my birthday on January 25th. I will never forget that. When I think of this group, the two things I feel like we're strong in is, one, it's definitely a prayer group. Mm-hmm. I think any member in there knows it's surrounded through prayer. And second, it's a place of resources, because how many times have a few people asked for, do you know a sermon or do you know something like this? And then we're like a mob because we're all tagging these videos from different sermons, from young Charles to old Charles to in between Charles. Mm-hmm. Really, Dr. Stanley has helped us all to understand that we can always come back, that no matter what you've done, you are loved, and this group will pray for you. One of the things I appreciate from the group is it's an inclusive group. We don't judge people. We don't care what language you speak. I believed I was a strong Christian my whole life, but it wasn't until Dr. Stanley, I started studying him when my uncle had a stroke. And when life was good, I didn't need God. I prayed for God when I was in trouble. And Liz called me. How are you doing? I mean, my life is literally just shattered. To ask your 19-year-old son to leave your house because he chooses to live a certain way, and not knowing what was going to happen to him was hard. But thank you guys so much for being my family. Well, we love you. Latrice, I appreciate you because of your heart. You care so much about other people, and you're constantly asking for prayer for other people when I know that you're going through a lot personally. My mom might be in the hospital, but I would pray for everybody else that is sick. And my children might be far away from God at this time, but I would pray for my children and everybody else's children to come to Him. And that's what God's done with this group, is He's put people in positions where they've gone through the mud, they've gone through the wilderness. And when someone in our group needs it, there's always someone that steps up and says, I can help. How can I help? If you just look on this conference call, you have Liz, Latrice, and Anna Liz, and myself. None of us look alike, because we live in a world that is very, very divided. But when you come to this group, the one common denominator is, the 30 life principles, the teachings of Dr. Stanley. So when are we going to get together again? Every day. You call and I'll answer. Liz, we'll let you plan it. Thank you, guys. Thank you all. Have a good night, people. Love you. A seguirem em contato, adquirindo sabedoria. Bem, nós viemos da era agrícola para a era industrial e agora a era da informação. Temos mais informações do que sabemos lidar. Algumas são boas, algumas nem tanto, mas são muitas informações. Se você quiser saber qualquer coisa sobre alguém, você só tem que sentar no computador, vai poder dizer onde eles moram, como é a casa. Na verdade, pode dizer mais coisas sobre mais pessoas do que mais pessoas querem saber sobre elas mesmas.
E assim não há segredo e nem privacidade. É uma era louca e confusa em que vivemos. Muitas e muitas informações. Mas falta uma coisa. E é enquanto há muita informação e todo tipo de conhecimento, há uma grande ausência de sabedoria. Porque, veja, parece que nós não temos a sabedoria para lidar com esse tipo de conhecimento. Veja onde estamos como uma nação. Veja onde estamos como indivíduos. Muitas pessoas podem se gabar de seus conhecimentos, educação e diplomas, mas são muito insensatos em como vivem suas vidas. Você se consideraria uma pessoa sábia? Ou você diria, bem, eu sou sábio sobre algumas coisas, não muito sábio sobre outras. Sabedoria é muito importante. E o que eu quero que você veja nessa mensagem é isso. Não apenas quão importante é, mas como adquirir sabedoria. Porque há muitos versículos na Bíblia que nos encorajam a sermos sábios. Não muitos versículos que nos encorajam a ter um monte de informações sobre as coisas. E uma pessoa pode ser muito educada e fazer de sua vida um desastre, muito famosa e fazer de sua vida um desastre. Grande posição e autoridade, poder, e fazer de sua vida um desastre absoluto. Você se consideraria uma pessoa sábia? Bem, no livro de Provérbios, Deus nos fala exatamente como adquirir sabedoria. Então, gostaria que você abrisse no capítulo 2 e vamos ver por um momento. E quero que leiamos esses primeiros 7 versos do 2º capítulo de Provérbios. Ele diz, meu filho, se aceitares as minhas palavras e guardares meus mandamentos dentro de ti, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento, pois se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se a procuras como prata e a procuras como tesouros escondidos, então você vai discernir o temor do Senhor e descobrir o conhecimento de Deus, pois o Senhor dá sabedoria. De sua boca vem conhecimento e entendimento. Ele reserva a sã sabedoria para os justos. Ele é um escudo para os que andam em integridade. Agora, então, o que é sabedoria? Bem, o mundo diria que é o uso correto do conhecimento e da informação. Mas a questão que queremos responder é essa. O que é sabedoria divina? Sabedoria divina é a capacidade de ver coisas do ponto de vista de Deus e, veja, e responder de acordo com os princípios das Escrituras. Sabedoria divina é ser capaz de ver as coisas do ponto de vista de Deus, do modo de como Ele as vê, e então responder a eles com base nos princípios das Escrituras. Muita diferença nisso e na sabedoria do mundo. Então, quando pensamos nisso, pensamos em toda essa ideia, ou seja, como uma pessoa se torna sábia é um processo. É tanto um processo como um resultado. É um processo porque leva tempo para se tornar sábio. É um resultado porque nós aprendemos e nos tornamos sábios pelos resultados que vemos nas decisões que tomamos e decisões que outras pessoas tomam. Se eu fosse te perguntar hoje, você é considerado uma pessoa sábia, o que você diria? Você pode olhar em volta e dizer, bem, eu tomei essa boa decisão, aquela boa decisão. Mas você já tomou a decisão mais importante da sua vida. Onde você vai passar a eternidade? Quem é que vai guiar a sua vida? Como você vai investir sua vida? O que vai fazer com ela? Em outras palavras, algumas questões que exigem muito mais conhecimento e compreensão do que a sabedoria humana. Então, quando pensamos em entender os caminhos de Deus e ver as coisas do ponto de vista dele, como adquirimos sabedoria? Então, o que eu quero fazer é te dar uma série de passos. E se você seguir esses passos, você vai se tornar uma pessoa mais sábia. Então, vamos começar com o primeiro e nós adquirimos sabedoria buscando-a. Esse é o passo número 1. Se não quer ser sábio, não precisa ser sábio, nem buscar sabedoria. Então, quando se trata de buscar sabedoria, isso significa que eu meio que penso nisso de vez em quando, ou leio a escritura de vez em quando, mas diligentemente busco, ou seja, Deus me dá sabedoria, me mostre como ser uma pessoa sábia. Se eu compreender o valor da sabedoria, eu vou buscá-la. Se eu não compreender o valor dela, eu não vou buscá-la. É uma grande defesa. Ou seja, uma pessoa que é sábia vai evitar muitas armadilhas em sua vida, porque entende o que essa palavra significa.
é obter o ponto de vista de Deus sobre as circunstâncias da vida e então responder de acordo com os princípios que Deus nos deu em sua palavra. Então pense nisso e seja honesto sobre isso. Quando foi a última vez que você pensou em buscar sabedoria? Isso é nebuloso para você? Ou você vê isso como algo muito, muito definido, muito sólido, muito claro e muito divino? Sabedoria divina é a sua maior posse. Você pode ter todo o ouro e joias, todas as coisas que a Bíblia menciona. Sem sabedoria, você vai cometer erros terríveis. E você pode cometer o erro final por ser tão imprudente a ponto de rejeitar Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi para a cruz e deu sua vida, pagando integralmente a dívida do seu pecado, abrindo o céu para nós por toda a eternidade. Você morrer sem Cristo é a coisa mais imprudente que você poderia fazer. Mas você diz, bem, eu vou conseguir. Não, não vai. Vou te dizer por quê. Sem Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que você não vai. Essa é a palavra de Deus, não é um raciocínio humano. Essa é a palavra de Deus, você tem que decidir se vai aceitar a palavra dele ou crer em outra pessoa. Você tem que buscar a sabedoria. Pense nisso. Que papel isso tem em sua vida? Ele determina o seu sucesso ou desastre, no que quer que você faça. Mas há um segundo, e é esse. Adquirimos sabedoria meditando na palavra de Deus. Você diz, bem, está querendo me dizer que se eu ler a palavra de Deus serei sábio? Bem, vamos pensar no que acontece quando você lê a palavra de Deus. Quando você foca na palavra de Deus e você a lê, seus olhos a veem, seus ouvidos a ouvem, sua mente, por exemplo, a percebe, e o que acontece se torna uma parte de você. O que é a palavra de Deus? É a mente de Deus escrita no papel. É a mente de Deus, são os caminhos de Deus, é o propósito e os planos de Deus. Está tudo aqui. E então, se eu começar a meditar na palavra de Deus, algo vai acontecer. Isso vai ter um efeito em minha vida. Abra, por favor, no capítulo 4, começando no verso 10. Ele diz, ouça, meu filho, e aceite minhas palavras, e os anos da sua vida serão muitos. Eu te direcionei no caminho da sabedoria. Eu te guiei por caminhos retos. Ao caminhar, seus passos não serão impedidos. E se você correr, não tropeçará. Agarre-se à instrução, ou seja, isso é um ensino, persiga-o com entusiasmo. Agarre a instrução, não deixe ir, guarde-a, pois ela é sua vida. Quantas vezes você me ouviu dizer, você deve começar todos os dias, pedindo a Deus que lhe dê direção para a sua vida, lendo a palavra de Deus. Uma das coisas mais sábias que você pode fazer antes de sair da cama todas as manhãs é pedir a Deus que lhe dê sabedoria. Todos precisamos de sabedoria, ou seja, todos precisamos, do ponto de vista de Deus, sobre nossas ações e nossos planos e como vivemos nossa vida, porque não sabemos o que vai acontecer. E, portanto, se nós agirmos com base na sabedoria, Deus nos dará direção e orientação clara para a nossa vida. Ele diz que está disposto a nos dar sabedoria. Então, quando eu penso nisso, eu penso em todas as fontes disso. Ouça o que as Escrituras dizem no capítulo 5 de Provérbios, versículo 1. Meu filho, preste atenção à minha sabedoria. Inclina o teu ouvido ao meu entendimento. Isto é, dê sua atenção à palavra de Deus. Agora, observe qual é a definição. Dissemos, sabedoria divina é o quê? É obter o ponto de vista de Deus. Deixe-me te perguntar. O que há em sua vida que você não precisa do ponto de vista dele? Nada. Precisamos do ponto de vista dele sobre tudo, então, ouça, não só pelo ponto de vista dele, mas então respondendo ao ponto de vista de Deus. Então, onde consigo o ponto de vista dele? Da palavra de Deus. Então há uma terceira via. Adquirimos sabedoria obedecendo aos princípios das Escrituras. E ouça, não é suficiente ter conhecimento e compreensão. Você poderia ter conhecimento bíblico, mas se você não agir de acordo com isso, e se você não agir de acordo com isso, com a perspectiva de Deus, então você não vai ser sábio. É da palavra de Deus, obedecendo esses princípios. Note o que ele diz. Ele dá sabedoria aos retos, vivendo pelos princípios. Abra, por favor, no capítulo 8 por um momento. E olhe, por favor, nesse capítulo 8 e no versículo 33. Ele diz, atenda às instruções e seja sábio. Veja isso. Ouvi as instruções, ou seja, preste muita atenção à instrução e seja sábio. Não a rejeites.
Bem-aventurado o homem que me ouve, vigiando diariamente as minhas portas. Isso é, quando ouvimos o Senhor falar aos nossos corações, em sua palavra, obedecendo os seus princípios, atendendo à sua instrução, sempre que você e eu precisarmos de uma divina orientação sobre qualquer questão sobre a vida, está tudo aqui. Homens e mulheres sábias estão na palavra, ouvindo a Deus, obedecendo a sua palavra e observando as incríveis consequências. Então, é claro, adquirimos sabedoria pela oração. E todos os muitos versículos no livro de Provérbios, a ênfase não está na oração. Mas eu quero que você abra em Tiago por um momento e olhe nesse primeiro capítulo, porque aqui você pode encontrar o versículo mais claro sobre sabedoria. Ele diz, versículo 5 de Tiago 1, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente. Ele não é egoísta, ele dá generosamente, e de boa vontade não vai voltar para você, e será dado a ele. Mas ele deve pedir com fé, a passagem inteira é sobre isso. Então, adquirimos sabedoria pedindo. Agora, para a maioria, eles praticam isso. Bem, vou pedir a Deus para me dar sabedoria. Só pedir não vai receber. Veja isso. Tem que pedir e obedecer e observar as consequências. Observar as consequências. Se eu pudesse dizer apenas uma palavra, eu diria repetidamente. A sabedoria vem não só de adquirir conhecimento, mas de observar o que acontece quando você responde em obediência e quando responde em desobediência. E todos nós, que somos crentes, sabemos que esse princípio é totalmente essencial, mas não só essencial, é uma lei divina de Deus. Sabedoria é um dom de Deus. Devemos buscá-la, correr atrás, pedir por ela. Entre na palavra de Deus, pedindo que nos mostre a partir de sua palavra como ele gostaria que agíssemos, baseado em sua bondade, amor e misericórdia para conosco. Então, é claro, adquirimos sabedoria observando como Deus trabalha no mundo. E se você abrir em Provérbios 6,6, muitas pessoas conhecem esse versículo ou ouviram falar. Porque ele diz no capítulo 6 de Provérbios, versículo 6, vai ter com a formiga o preguiçoso ou a pessoa preguiçosa, observe seus caminhos e seja sábio. Ela não tem chefe, oficial ou governante, prepara sua comida no verão, recolhe sua provisão na colheita. Até quando vai ficar deitado a preguiçoso? Quando você vai acordar do seu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso, sua pobreza chegará como um vagabundo e sua necessidade como um homem armado. Eis o que ele diz. Olhe em volta. Como Deus opera no mundo. Não faz diferença quanto conhecimento nós temos. A questão é como Deus opera. E ele está dando a formiga como exemplo. Olhe ao seu redor. Os preguiçosos, por exemplo, e se perguntam, eis o que eles fazem, eles querem culpar alguém. Os preguiçosos geralmente querem culpar alguém. E as coisas não estão indo bem, culpa dele, culpa dela, culpa deles, mas nunca minha culpa. Sabedoria. Ver as coisas do ponto de vista de Deus. Ouça, ele diz que está disposto a dar, a guardar para nós, seja o que for. Podemos ter sabedoria se quisermos. Mas não obtemos sabedoria simplesmente pedindo. Não obtemos sabedoria por descuidadamente lemos a palavra de Deus. Mas lendo e pedindo a Deus que nos ajude a observar os resultados dessa ação, daquela e daquela outra. E assim falamos sobre como Deus trabalha no mundo. Bem, por exemplo, olhe por seus amigos. Olhe para as pessoas com quem trabalha. Como Deus está trabalhando na vida deles. Vê? De alguma forma, o diabo enganou tantas pessoas a acreditarem elas são uma exceção às leis de Deus. Vou dizer por quê. Porque no momento, tudo está do jeito deles. São saudáveis, são isso, são aquilo, tem todas essas coisas, então pensam, quer saber? Isso é o que você acredita, não é isso que eu acredito. É isso que eu quero que você veja, eu quero dizer isso de novo, de novo, de novo. Você não pode violar os princípios, as leis, a palavra de Deus e escapar das consequências que são devastadoras. Na vida de uma pessoa, você não pode. Então, é claro, nos tornamos sábios por acatar o conselho de Deus. Agora, deixe-me tornar algo bem claro. Se você for a um conselheiro, seja muito, muito sábio sobre quem esse conselheiro é. Não simplesmente pelo que você ouviu. Quero te dar alguns versículos da Escritura aqui.
Olhe no capítulo 12 de Provérbios e vamos ver o versículo 15. Note o que ele diz aqui. 12, 15. Ouça isso. O caminho de um tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o homem sábio é aquele, ouça com atenção, é aquele que ouve o conselho. Conselho divino. Pessoas que querem conhecer o caminho de Deus e a obra de Deus e como ele opera. Veja no capítulo 13 e no versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá dano. Olha, por favor, no verso 10. Pela insolência não vem nada senão a contenda, mas a sabedoria está com aqueles que recebem conselhos. Capítulo 15. Veja por um momento. Capítulo 15 e verso 31. Ouça o que ele diz. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão morada no meio dos sábios. Quem negligencia a disciplina despreza a si mesmo, mas quem ouve a repreensão adquire entendimento. Então, quando você pensa em conselho, deixe-me te perguntar algo. Se alguém disser bem, eis o que eu penso. O que determina se você fez o que eles disseram ou não? Só porque eles falaram? Ou porque eles são sábios em seu processo de tomada de decisão? E muitas pessoas estão muito dispostas e muito rapidamente dispostas a te dar opiniões e conselhos. A primeira coisa que você deve fazer é olhar o estilo de vida delas. Descubra qual a base do conselho delas. É por causa de algo que aprenderam na faculdade? Ou é porque entendem a palavra de Deus? Eles entendem os princípios pelos quais Deus pretende que cada um de nós viva nossa vida. O último é simplesmente esse. Adquirimos sabedoria nos associando com os sábios. Li essa passagem alguns momentos atrás, no capítulo 13. Se a pessoa quer verdadeiramente ser sábia, veja o capítulo 13 e versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos vai sofrer danos. Acredita nisso? Ouça. Todo mundo tem amigos. E ouça, algumas pessoas são grandes amigos, muito sensíveis às suas amizades e assim por diante. Então, a Escritura diz, se eu quiser ser sábio, tenho que andar com pessoas sábias. Se eu quiser ser tolo, ando com eles. Isso é muito simples. Está tudo na palavra de Deus. Tudo que eu fiz foi ler para você alguns versículos. Então pense nisso. Sabedoria, que é ver as coisas do ponto de vista de Deus e obedecer o princípio das Escrituras, que são princípios que Deus colocou na palavra. É disso que se trata a sabedoria. E as perguntas que você deve fazer é: eu quero ser uma pessoa sábia? Porque são apenas 7 passos, todos eles te farão uma pessoa sábia, se você levar a sério. Mas tudo começa com o seu relacionamento com Deus, através de seu Filho Jesus Cristo. Você diz, você quer me dizer que uma pessoa que não é cristã não é sábia? Com certeza estou dizendo, vou te dizer por quê. Porque se você pretende ir para o céu, você vai ter que confrontar Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse é o Filho de Deus que foi levado à cruz voluntariamente. Deu a sua vida, derramou o seu sangue para me salvar e salvar vocês. Seria tolice eu duvidar dele. Porque não tenho nenhuma evidência para duvidar dele. Toda a palavra de Deus, desde Gênesis até a crucificação, está levando a ela. E aí, tudo que vem depois é o cumprimento das promessas de Deus. Dizer que é sábia uma pessoa que não é cristã, ela não é sábia. Há consequências devastadoras e eternas em estar vivendo a sua vida sem o Senhor. Faça isso agora, porque o tempo está se esgotando. O tempo está acabando, se você pensar nisso. Essa é uma das razões
que tem que ser sábio o suficiente para endireitar sua vida, entregando-o a Jesus Cristo. Deixe-o perdoá-lo, purificá-lo, começar tudo de novo. Se é sábio, vai fazer isso. Eu penso nisso sob essa luz. Se eu quero ser sábio, tenho que tomar uma decisão. Por exemplo, se você vai ser salvo dos seus pecados, tem que tomar uma decisão. Hoje, vou confiar no Senhor Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. E de agora em diante, quero viver para Ele. Se eu quero ser um homem sábio, eu vou tomar uma decisão. Hoje, eu vou seguir os ensinamentos da Palavra de Deus, porque eu sei que eles são verdadeiros. E eu sei que Deus vai me capacitar. Eu sei que Ele vai me fortalecer e me defender e me ajudar em todas as circunstâncias. Eu vou ser sábio. Seguirei sua orientação, sua direção e seu conselho. Deixe-me colocar dessa forma com todo amor do meu coração. É tolice e fatal rejeitar o Senhor Jesus Cristo e a Palavra de Deus. E a prova disso é, olha ao seu redor e veja o que está acontecendo com pessoas que o fazem. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus e suas orações e ofertas fiéis.